Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite por estar aqui. É uma honra e também um prazer poder vir partilhar um pouco convosco aquilo que, como o professor João Assis bem disse, tem ocupado o meu tempo nos últimos meses e anos. E é também com grande expectativa que integre esta mesa, porque é sempre bom ter a oportunidade de discutir assuntos e partilhar ideias, e é assim também que vamos avançando e crescendo o nosso pensamento. Aquilo de que vos venho falar aqui hoje é sobre plataformas digitais, já vamos ver um pouco melhor o que é isso, e em particular que desafios é que esta nova realidade das plataformas digitais coloca a uma disciplina tão tradicional como é o direito dos contratos. Para começar a falar de plataformas digitais, gostava de começar por vos contar uma ou duas histórias. A primeira será a história dos avós da Alice. E então, gostava que imaginassem comigo a seguinte história. Os avós da Alice decidem ir passar uma semana a Atenas. São pessoas, talvez com 50, 60 anos, e decidem então ir passar umas férias. A primeira coisa que pensam é: precisamos de um bilhete de avião. Precisamos de um bilhete de avião, vamos a uma agência de viagens e, através da agência de viagens, adquirimos um bilhete de avião para nos deslocarmos a Atenas. Depois, começam a pensar, próximo passo, onde é que devemos de ficar enquanto estivermos em Atenas. E lembram-se que tinham uma prima que tinha ficado há uns anos em Atenas, telefonam-lhe e ela diz-lhes que ficou no Hotel Central, que era fantástico, e eles decidem então ligar para o Hotel Central e marcam um quarto para irem passar essa semana de férias a Atenas. Depois começam a pensar: bem, nós já não viajamos há tanto tempo, se calhar justificava-se aproveitarmos para comprarmos uma mala nova, para nos sentirmos melhor, para nos sentirmos mais dispostos, mais bem dispostos nesta semana, e portanto dirigem-se ao centro comercial e compram uma mala nova para levarem na sua viagem. Depois, no dia em que estão a fazer a mala, decidem começar a entrar no espírito de férias e ouvir música, e então colocam um CD, dos CDs que eles mais gostam, e estão a ouvir música enquanto estão a fazer a mala. E finalmente, no dia em que a viagem está marcada, para fazerem o percurso para o aeroporto, chamam então um táxi. Esta é a história dos avós da Alice. Eles foram a Atenas, gostaram muito, regressaram e disseram tão bem da cidade que, passados uns meses, a Alice decide também ir a Atenas. E agora gostava de vos contar então a história da Alice. É exatamente o mesmo contexto, ela decide ir a Atenas, mas assim que ela pensa em comprar um bilhete de avião, abre o browser na internet, acede a um site como o eDreams ou o Skyscanner e compra um bilhete de avião através de uma destas plataformas. Depois, quando pensa no sítio onde há de ficar, nem lhe passa pela cabeça perguntar pessoalmente a ninguém que lá tenha estado, ela simplesmente acede mais uma vez à internet, neste caso ao Airbnb, e arrenda um quarto ou um apartamento para ficar enquanto estiver em Atenas. Decide também comprar uma mala. Imaginem que ela já tinha uma mala, tinha um Mickey, era uma mala infantil, ela já não gostava, e então decide pô-la à venda no OLX, vende-a, com o dinheiro que consegue da venda da mala, dirige-se novamente ao OLX e compra então uma nova mala, em segunda mão, já sem um Mickey, já muito mais adequada à idade dela, e consegue também ter uma mala nova para levar de viagem. No dia em que faz a mala, decide ouvir música, mas em vez de ir buscar o CD, abre o YouTube ou abre o Spotify e ouve música enquanto está a preparar a mala. No dia em que vai para o aeroporto, chama um Uber através de uma aplicação que tem no telemóvel e, finalmente, não há problema pelo facto de Alice ir sozinha para Atenas, uma vez que pode utilizar o Tinder para, enquanto lá estiver, arranjar companhia para passar aqueles dias. Esta nunca falha, esta última, pelo menos consigo sempre alguns sorrisos meio tímidos
para começar a quebrar o gelo. Eu acho que devias explicar o que era o Tinder. Não chegou a Beja, não, pelas caras. Não existe Tinder Não em Beja. existe Tinder em Beja, não acredito. Vou ter que pedir aqui para explicar, porque claramente aqui à frente sabem o que é. Compensa. O que é híbrido? Eu já agora esqueci-me de dizer no início, mas sintam-se à vontade para me interromper sempre que quiserem, para colocar perguntas ou algum comentário que queiram fazer. Este tempo que estivermos aqui também é mais interessante se vocês quiserem participar e contribuírem com as vossas ideias, portanto sintam-se à vontade, basta porem a mão no ar para também poderem participar. Ora, estas duas histórias o que pretendem ilustrar é exatamente o papel que as plataformas cada vez mais ocupam na nossa vida. Não sei se já alguma vez tinham pensado de forma tão estruturada que a quantidade de serviços que hoje em dia nós passamos a ter acesso através de plataformas digitais, fugindo aos meios tradicionais. E, portanto, o plano para hoje, o que eu gostava de vos deixar aqui, seriam 3 ideias principais, que é aquilo de que vos vou falar a seguir. Primeiro, o que é afinal uma plataforma digital? Já vimos aqui alguns exemplos, mas como é que se caracterizam estas plataformas? Como é que se distinguem de outras realidades próximas e que, apesar de poderem até ter a aparência de plataformas, não são verdadeiras plataformas digitais? Segunda ideia, nem sempre que uma empresa se apresenta como plataforma deve ser considerada como intermediária. Esta é a segunda ideia que já vou falar um pouco mais à frente e gostava também que ficassem... Gostava de vos deixar, no fundo, esta ideia. E a terceira e última é a discussão em torno desta ideia de que as plataformas são meras intermediárias. Será que é mesmo assim? Será que as plataformas são meras intermediárias? Como é que devemos interpretar, na verdade, o papel que as plataformas têm na dinâmica contratual? Primeiro ponto, então, o que é uma plataforma? O conceito de plataforma digital é um conceito que vem da economia, não é um conceito jurídico, não vão encontrar uma definição jurídica, pelo menos para já, do que é uma plataforma, e, enquanto conceito da economia, ele é estudado no âmbito das teorias dos mercados bilaterais ou multilaterais, e estes mercados, no fundo, são plataformas que servem como intermediários entre 2 ou mais utilizadores. Portanto, nas plataformas temos sempre um conjunto de utilizadores de um lado, um conjunto de utilizadores do outro, pelo menos 2 lados, e uma empresa no meio que serve de intermediário entre estes 2 grupos de utilizadores. E outra característica muito importante das plataformas é que estes 2 grupos de utilizadores, 2 ou mais grupos de que vos falei, estão sempre ligados pelos chamados efeitos de rede indiretos. E o que é que são estes os efeitos de rede indiretos? São, no fundo, a ideia é que numa plataforma, num mercado bilateral, por exemplo, o valor que um dos lados, um conjunto de utilizador, retira da plataforma está em proporção direta com o número de utilizadores que existe do outro lado. Ou seja, se vocês imaginarem uma plataforma como a Booking, se eu tiver 1000 utilizadores, 1000 pessoas que querem utilizar a plataforma e do outro lado tiver apenas um hotel, aquela plataforma não vai ter interesse absolutamente nenhum para os utilizadores. Já se eu tiver os mesmos 1000 utilizadores de um lado e tiver 5000 hotéis do outro, claro que o valor para os utilizadores, para o primeiro conjunto de utilizadores, subiu muitíssimo e sobe também proporcionalmente para o lado dos hotéis, quanto mais utilizadores vai tendo do outro lado. E, portanto, as plataformas, quem gera plataformas, a principal dificuldade que relata é sempre a de conseguir fazer subir em simultâneo a procura de um lado, a oferta do outro, porque só assim é que as plataformas funcionam. Se vocês imaginarem, há uns anos, não sei se ainda alguém se lembra do MySpace, por exemplo, sim? Mãos no ar, quem se lembra do MySpace, que era o antecessor, era o antecessor do Facebook. O MySpace era, há uns anos atrás, a rede social que toda a gente utilizava, ou pelo menos que muita gente utilizava, e portanto era muito valiosa.
que aconteceu foi que, ao longo dos anos, o número de utilizadores foi decaindo e o MySpace morreu, por absoluto. Se vocês pensarem no Facebook, a única razão pela qual nós estamos no Facebook é porque lá estão os nossos amigos. Se eu aceder ao Facebook e não estiver lá ninguém que eu conheço, ou não estiver sequer ninguém em geral, para mim o Facebook não vai ter interesse absolutamente nenhum. Portanto, esta característica das plataformas é o que permite distingui-las de outras realidades. Portanto, é esta ideia de que os dois lados, existem sempre pelo menos dois lados, e os dois lados estão intimamente relacionados. Sempre que um sobe, o outro sobe, e sempre que um desce, o outro desce também. Assim que eu começo a diminuir o número de hotéis na Booking, o número de pessoas que vai utilizar a plataforma para reservar um quarto de hotel também vai baixar. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que as plataformas morrem porque, de repente, um dos lados deixa de ter utilizadores e o outro deixa de ter interesse. Já dei alguns exemplos, portanto, a Booking ou o Facebook. Em relação às plataformas, ainda já falei aqui dos intermediários, mas queria voltar a assinalar que a segunda característica, portanto, a primeira será efeitos de rede indiretos, e a segunda característica, que é a tal associada aos dois grupos de utilizadores, é o facto de, numa plataforma, nós termos sempre uma estrutura triangular. Temos sempre, pelo menos, dois grupos de utilizadores e sempre o tal intermediário, que é quem vai fazer a ligação entre os dois grupos de utilizadores. Em termos contratuais, de que forma é que isto pode ser espelhado? O que aconteceu foi que nós passamos, ou estamos a passar cada vez mais, de um modelo de contratação tradicional, que é o modelo em que há uma empresa e um comprador, utilizador de um serviço. Ou seja, se pensarmos num modelo em que nós vamos a uma loja, vou, por exemplo, à FNAC e compro um livro, o que eu tenho é um contrato celebrado entre a FNAC entre mim e a FNAC, exato. E, portanto, temos apenas duas partes, uma empresa e um comprador. Se pensarmos na estrutura das plataformas, passamos a ter esta estrutura. Temos a empresa lá em cima, que é o operador da plataforma, e temos então os dois grupos de utilizadores aqui em baixo. Utilizando um exemplo, a Booking, por exemplo, a Booking será a empresa que está lá em cima, o operador da plataforma. Deste lado teremos os hotéis e deste lado teremos as pessoas que reservam quartos em hotéis. E porquê que temos ali estas setas no triângulo? Porque o que acontece é que nós passamos a ter, na verdade, três contratos distintos que são necessários para que o contrato principal, para que a necessidade que a pessoa tinha e que a fez procurar determinado serviço, seja efetivamente satisfeita. Nós precisamos de um contrato voltando ao exemplo da Booking, entre a Booking e o hotel, um primeiro contrato, que vai determinar em que condições é que o hotel pode estar na plataforma, qual é a comissão que eles pagam à Booking, que regras é que eles têm de cumprir, como é que os anúncios têm de ser feitos, o que é que eles podem, o que é que eles não podem fazer. Temos este primeiro contrato. Depois temos um contrato entre o utilizador da plataforma e a Booking, entre cada um de nós que vai reservar um quarto de hotel e a Booking, e este contrato o que vai definir é quem é que pode utilizar a plataforma, o que é que eu tenho de fazer para poder aceder à plataforma, por exemplo, se tenho de me registar, se há regras que eu tenho de cumprir, se tenho um mínimo de idade que é necessária para aceder à plataforma. Tudo isto é regulado por este contrato. E, finalmente, temos o chamado contrato principal, que há de ser celebrado entre o hotel e quem reserva o quarto, e é chamado contrato principal na medida em que é o contrato que efetivamente permite satisfazer a necessidade que deu origem a toda esta estrutura contratual. Alguma dúvida? Já tinham pensado nesta ideia de estrutura? Já tinham pensado ao utilizar alguma destas plataformas? Que contratos é que estavam a celebrar? Como é que era a estrutura contratual? Está aí a acenar, já tinha pensado.
não a surpreende que seja assim. E, portanto, se passamos de uma estrutura linear para uma estrutura triangular, isso vai significar que todas as normas que nós temos, nomeadamente no Código Civil, têm de ser repensadas, reenquadradas a esta luz. Ou seja, é necessário olhar para elas criticamente e perceber: será que o regime que nós tínhamos construído até agora, que era pensado para as tais relações lineares entre uma empresa e um particular, ou entre dois profissionais, mas entre duas partes apenas, continuam a ser suficientes para dar resposta a esta nova realidade? Ainda quanto ao conceito de plataformas, só para esclarecer bem o conceito, gostava ainda de vos dizer que, atenção, que nem todas as lojas online são plataformas digitais. Há muita tendência para utilizar o termo plataforma digital para nos referirmos a qualquer negócio que esteja online, mas não é assim. Para que uma loja que esteja online possa ser qualificada como plataforma, é necessário que tenha as características que já vimos. Portanto, que haja uma triangularidade e que haja os tais efeitos de rede indiretos. Isto significa que empresas como, por exemplo, a Zara Online ou Continente Online não são plataformas digitais. São, sim, lojas online. São lojas que têm uma presença online, que permitem que os utilizadores celebrem contratos através da internet, mas não deixam de ter a estrutura linear que nós vimos nos contratos tradicionais. Continuamos na mesma a ter um contrato celebrado entre o consumidor, por exemplo, e o Continente. Apenas duas partes. Se eu faço uma encomenda no Continente Online, eu estou a comprar diretamente ao Continente, sem que haja aqui nenhum intermediário entre nós. Quanto a plataformas ainda, já vos dei alguns exemplos, mas gostava também de vos deixar a ideia de que plataformas digitais, quando falamos de plataformas digitais, podemos estar a falar de muitas coisas diferentes. Desde logo, as redes sociais são plataformas digitais. Facebook, Instagram, qualquer outra rede social que vocês possam pensar, pode ser qualificada como plataforma digital, porque tem a tal ideia de grupos de utilizadores com um intermediário e os tais efeitos de rede indiretos, que fazem com que a plataforma seja tão interessante para uma pessoa quanto mais utilizadores haja do outro lado. Depois, os jogos online, chamados Massively Multiplayer Online Games, são também plataformas digitais, ou seja, os jogos em que nós acedemos a um ambiente digital e estamos a jogar com outras pessoas. Não é eu estar a jogar na internet solitário, isso não será qualificado como plataforma digital, mas sim os jogos em que eu tenho acesso a um ambiente digital e em que posso estar a jogar ao mesmo tempo que outras pessoas estão a jogar no mesmo espaço. Depois temos também os sites de encontros, já falámos aqui o Tinder e há muitos outros. Portanto, são sites ou aplicações que permitem que um grupo de utilizadores procure o outro grupo de utilizadores para o que for, para encontros, para o que quer que seja. Portanto, também aqui há a lógica dos dois grupos de utilizadores, do intermediário e dos efeitos de rede. Os chamados listings, que são os sites que fazem listagens de negócios, seja restaurantes, seja hotéis ou outra coisa, por exemplo, o Zomato, TripAdvisor também são plataformas digitais. Os classificados online, como por exemplo o OLX ou o Custo Justo, portanto, são sites que permitem que as pessoas lá coloquem anúncios. E, finalmente, as plataformas que permitem a celebração de contratos, Airbnb, Uber Eats e outras. Claro que algumas plataformas podem ser encaixadas em várias destas categorias. Por exemplo, o Facebook é uma rede social, mas também permite que sejam colocados anúncios, portanto tem também a função de classificado online e até pode ser considerado eventualmente uma plataforma que permite a celebração de contratos. Portanto, as plataformas... Diga? Site de encontros também, possivelmente também caberá nessa... Sim, o Facebook... Não, e a estratégia do Facebook é exatamente conseguir ter o maior número de funções possível... Nomeadamente essa.
nomeadamente essa, para assegurar o ainda não sucesso. chegou a Portugal. Mas há mesmo um Facebook... Na Ásia, já existe. Não, mas já há uma possibilidade de sim, verificar, da própria pessoa dizer se tem um crush, depois eles cruzam os crushes, mas já está em andamento, mas chegou a Portugal. Pronto. Já fiquei a saber uma nova funcionalidade do Facebook. Não, eu li sobre o assunto, como chegou a Portugal, independentemente de qualquer consideração de ordem moral, mesmo que quisesse, não podia. Por isso, nem ficou ideias. Claro, qualquer um de nós só leu sobre o Tinder em revistas da especialidade, claro, não é? Foi só... Eu só vi música. só música. Não, aqui nesta casa, interrompendo, houve algumas pessoas que tiveram problemas com o Ashley Madison. Então, com aquele que vazou, e depois soube-se quem é que tinha lá as contas registadas. Eu não direi mais nada. Embora saiba mais... É melhor não. Isso é sobretudo para pessoas com outros tipos de relacionamentos formais. Muito bem. Sim, pois há para todos os gostos, não é? Isso haverá plataformas, é o que não falta. Exemplos de plataformas conseguimos encontrar muitíssimas. Aquilo de que nós estamos a falar aqui, essencialmente, hoje, é sobre esta última categoria. Ou seja, aquelas plataformas que permitem celebrar contratos e que são chamados mercados em linha. E aqui o que temos é, então, o tal intermediário que vai criar as condições para que os dois utilizadores celebrem entre si um contrato. Portanto, é um tipo de plataforma digital específico e é também aquele que coloca, obviamente, o maior número de problemas relacionados com o direito dos contratos, uma vez que permite a celebração de contratos. Segunda ideia, portanto, esta era a primeira. A segunda ideia que eu vos queria deixar hoje está relacionada com o caso da Uber. A Uber pretende ser qualificada como plataforma digital. Se vocês lerem os termos e condições e, em geral, todo o marketing que é feito em torno da Uber, o que eles defendem é que a Uber é um mero intermediário entre o motorista e o passageiro. E, portanto, tem a tal estrutura triangular, são uma plataforma digital como outras de que aqui falamos. O problema é que, quando começamos a olhar mais de perto para a aplicação da Uber, não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de utilizar, mãos no ar, se alguém já utilizou a plataforma da Uber, pronto. Então, quem já utilizou... só antes disso, portanto, o que a Uber diz é exatamente isto. Nós somos meros intermediários e na nossa plataforma há a estrutura triangular. Há um contrato que nós celebramos com o motorista, depois há outro contrato que a Uber celebra com o motorista, depois há outro contrato que a Uber celebra com o passageiro e, finalmente, há o contrato principal que seria celebrado entre o motorista e o passageiro. Isto é o que a Uber alega e pretende sustentar juridicamente. O problema é que, e quem já utilizou o Uber poderá agora tentar fazer o raciocínio de se lembrarem exatamente como é que pediram o carro e como é que tudo funcionou. O problema é que, no caso da Uber, há um conjunto de fatores que nos fazem chegar à conclusão de que, na verdade, o contrato principal não é celebrado com o motorista, mas sim com a própria Uber. Desde logo, todas as interações que o passageiro tem até ao momento da celebração do contrato são com a Uber. Eu acedo à aplicação, introduzo o destino que eu pretendo, em nenhum momento me é dito quem é que vai ser o meu motorista, nem eu sequer tenho interesse em saber, porque a única coisa que eu pretendo é deslocar-me de um sítio para o outro, e só depois do contrato estar concluído é que me aparece então quem é que é o motorista que me vai buscar e mais tarde terei então contacto direto com o motorista. Portanto, todas as interações são com o Uber. A própria interação de pagamento é com o Uber, em nenhum momento também contacto com o motorista para esse efeito. Eu não escolho um motorista, ao contrário de plataformas como, por exemplo, a Booking. Eu utilizo a Booking para escolher exatamente o hotel em que quero ficar. Uma das funções é permitir-me, a mim como utilizador, ter acesso a um conjunto de utilizadores do outro lado que eu posso escolher. No caso da Uber, isso não acontece.
Depois, um argumento que para mim é muito importante é este. Na Uber, a qualidade está associada à marca. Ou seja, ninguém pensa que vai abrir a aplicação da Uber para contratar um motorista. Todos nós, quando utilizamos a aplicação da Uber, aquilo que está na nossa cabeça é: eu vou chamar um Uber. E Uber é aqui a marca que está associada a um conjunto de características, nenhuma delas relacionada com um motorista em particular. Voltando novamente à ideia da Booking, na Booking eu estou a escolher determinado hotel em função das suas características e não vou à Booking porque gosto muito da marca Booking ou porque associo a marca Booking a algum tipo de qualidade. Claro que também haverá algum fator depois de escolha entre plataformas, por exemplo, de alojamento, em que a marca tem algum peso. Mas ainda assim eu consigo fazer bem a distinção entre aquilo que é a marca Booking e aquilo que é cada um dos hotéis. Na Uber isso não acontece. Na Uber a marca confunde-se com o próprio serviço que é prestado. E, principalmente, se pensarem, voltando uma vez mais às normas que nós temos de direito dos contratos, nós temos um artigo no Código Civil que determina que o que interessa é aquilo, o declaratário normal colocado na situação do real declaratário entende de determinada declaração negocial. Portanto, aqui a questão é, eu, enquanto declaratário normal que acedo ao Uber, qualquer um de nós, ou mais ainda alguém que não tenha nenhum tipo de conhecimento em direito, quando acede à aplicação da Uber, está absolutamente convencido de que está a celebrar um contrato com a Uber, simplesmente porque não lhe é dito nada em contrário. É a imagem da Uber que aparece, as interações são com a Uber e, portanto, nós temos de chegar à conclusão de que um declaratário normal colocado naquela situação entende que está a celebrar um contrato com o Uber e não com o motorista X ou Y que nunca viu, que não escolheu, que não sabe sequer quem é. Segunda ideia, portanto, que vos queria deixar: nem todas as plataformas que pretendem ser qualificadas, nem todas as empresas, aliás, que pretendem ser qualificadas como plataformas, podem efetivamente ser classificadas como plataformas. É necessário termos um olhar crítico sobre os modelos de negócio e percebermos se, naquele caso concreto, as características que vimos que caracterizam as plataformas estão presentes e se, recorrendo àquilo que são os nossos conhecimentos de direito dos contratos tradicionais, digamos assim, concluímos que há efetiva triangularidade ou se não, ou se, feito um teste, no fundo, ao modelo de negócio, acabamos por concluir que, na verdade, o contrato é celebrado diretamente entre mim e a empresa que está a prestar aquele serviço. Em relação à Uber, já houve várias decisões de tribunais nacionais, já houve também, pelo menos 2 decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, apesar de não se pronunciarem diretamente sobre este assunto, apesar de não dizerem diretamente que a Uber não é intermediário, chegaram à conclusão de que a Uber faz muito mais do que apenas prestar um serviço da sociedade da informação. Ou seja, o que a Uber dizia era: nós apenas disponibilizamos uma aplicação, nós somos uma empresa tecnológica e a única coisa que nós fazemos é desenvolvemos uma aplicação e pô-la à disposição das pessoas. E o Tribunal de Justiça da União Europeia o que vai dizer é: não, vocês fazem muito mais do que isso. Vocês organizam um mercado, vocês controlam os motoristas e, portanto, é necessário concluir que aquilo que vocês fazem é prestar, efetivamente, um serviço na área dos transportes. E, portanto, apesar de não terem expressamente entrado na questão de direito privado, acabaram por dar alguma indicação neste sentido também. Última questão. Se quiseres que eu me cale a qualquer momento, manda-me calar. Está a ser extremamente interessante, por isso eu obviamente não vou mandar ninguém calar. Mas pronto. E sintam-se também, já disse, sintam-se à vontade para interromper, para esclarecer alguma coisa que eu não esteja a dizer de forma inteiramente clara. Última ideia que vos queria então deixar. Responsabilidade da plataforma. A ideia aqui é: falamos de plataformas digitais, mas todas as plataformas são diferentes. Nós não podemos afirmar em conjunto para todas as plataformas
não podemos fazer afirmações acerca do papel que cada plataforma tem na dinâmica contratual, não podemos fazer afirmações que sejam gerais e genéricas. Temos sempre de ver em concreto as características de determinada plataforma para podermos concluir alguma coisa acerca do seu papel. Isto porquê? Imaginem duas plataformas completamente diferentes. Uma é Airbnb. Airbnb tem coisas como permite que os contratos sejam celebrados através da plataforma, ainda que tenha a tal estrutura triangular, ou seja, ainda que o contrato principal seja celebrado entre o anfitrião e o hóspede, o contrato pode ser celebrado através da plataforma. É a Airbnb que recolhe os pagamentos, gerem um sistema de reputação, têm uma marca forte também associada à sua plataforma. Isto por um lado. E agora imaginem outra plataforma como o OLX. O OLX apenas disponibiliza um sítio onde as pessoas podem colocar anúncios e onde o outro conjunto de utilizadores pode dirigir-se para consultar anúncios. A intervenção do OLX é, como podem imaginar, muito menos acentuada do que a Airbnb. Eles efetivamente disponibilizam apenas um espaço que depois é aproveitado e gerido pelos utilizadores de forma muito mais autónoma. Uma plataforma como a Airbnb não se limita a disponibilizar um espaço, eles controlam todo um ambiente e, portanto, aquilo que nós concluímos acerca daquilo que são as obrigações, os deveres de uma plataforma como a Airbnb será necessariamente diferente daquilo que possamos concluir acerca do que é o papel de uma plataforma como o OLX. Portanto, a primeira ideia é todas as plataformas são diferentes e nós não podemos concluir uniformemente que o papel das plataformas é sempre o mesmo e que as consequências jurídicas que devemos ter, designadamente em termos de responsabilidade contratual e civil, para as plataformas são uniformes para todas as plataformas. Dito isto, qual é que é aqui a questão em torno da responsabilidade civil e em torno do papel que a plataforma desempenha nestas estruturas? Portanto, como vimos, temos 3 contratos e o contrato principal tem como partes o fornecedor e o utilizador, nunca o operador da plataforma. E imaginem que acontece alguma coisa, eu acho que até tenho aqui um exemplo, imaginem que a Maria decide passar uma semana ao Algarve, acede ao site do Airbnb, reserva uma casa que tem 3 quartos, uma piscina a 2 minutos a pé da praia e depois chega efetivamente à casa que arrendou e constata que afinal era um T1 sem jardim e ficava a 30 minutos a pé da praia. A questão que aqui se pode colocar é: o que é que eu posso fazer? Eu posso exigir alguma coisa à Airbnb ou não? Ou eles efetivamente são apenas o tal intermediário que não tem nada a ver com o contrato principal? Voltando novamente aos princípios dos contratos, nós só podemos ter responsabilidade contratual se tivermos entre 2 pessoas um contrato. Ora, se aqui o contrato é entre o anfitrião e o hóspede, eu não posso, em princípio, pelo menos à primeira vista, ir pedir absolutamente nada à Airbnb. Qual é que é a questão aqui? Porque é que é... Desculpem, queria só ir aqui primeiro. Qual é que é aqui a questão? Porque é que esta questão é importante? A questão é importante porque se nós pensarmos na maior parte destas plataformas, estamos a falar das empresas mais lucrativas que há globalmente hoje em dia, certo? E aquilo que podemos pensar é, estas empresas descobriram o modelo de negócio perfeito, descobriram a mina de ouro inesgotável, exatamente, conseguiram encontrar uma forma de terem todo o lucro sem assumirem absolutamente nenhum risco, porque eles dizem, ok, deem-nos as comissões, nós recebemos as comissões, mas se alguma coisa corre mal, não contem connosco. Nós não temos nada a ver com esse contrato, o contrato foi celebrado entre vocês, portanto, resolvam. E olhamos para a realidade e o que temos então são empresas que ocupam os lugares de topo mundialmente.
que é que eu vos posso dizer em relação à responsabilidade das plataformas? Neste momento é mais ou menos evidente que alguma coisa tem de ser feita. Ou seja, é mais ou menos evidente que as plataformas, pelo menos parte delas, estas que são mais interventivas, não são meras intermediárias. São intermediárias, mas que têm um papel decisivo no contrato principal. Muitas vezes controlam, quer um dos utilizadores, quer ambos os utilizadores, controlam todo o ambiente do contrato e, portanto, é necessário termos normas que tenham em conta esta nova realidade. Não podemos simplesmente dizer, temos normas de responsabilidade contratual, aplicam-se aos dois utilizadores e a plataforma fica de fora. Exatamente porque a ideia isto é muito desproporcional, não faz sentido termos um conjunto de negócios que tem esta ideia de base. Neste momento é o que temos, mas gostava só de vos deixar algumas palavras em relação ao futuro, em relação ao que é que se está neste momento a delinear, designadamente na União Europeia, em relação a isto. Primeiro, já há uns tímidos avanços a nível europeu para regular algumas destas questões. Há um pacote chamado New Deal for Consumers, que inclui uma proposta diretiva para melhorar a proteção de consumidores, que tem uma norma sobre plataformas digitais, mas é apenas muito tímido ainda e é apenas quanto a informações que o mercado em linha deve fornecer aos utilizadores. Portanto, não tem nada sobre responsabilidade, tem apenas alguns deveres adicionais de informação que são impostos à plataforma. Ou seja, no fundo é dizer, já que vocês têm um papel tão importante, então pelo menos têm a obrigação de informar os vossos utilizadores acerca do que se passa e acerca do que eles podem esperar dos contratos. Tem, por exemplo, de deixar bem claro na vossa plataforma que o contrato principal não é celebrado convosco, é celebrado com um terceiro. Se vocês pensarem, por exemplo, na Amazon, nós muitas vezes não fazemos ideia. Aquilo está tudo misturado. Há vezes em que é a própria Amazon que nos vende um bem, há outras vezes em que é um terceiro e muitas vezes o próprio utilizador, mesmo que esteja atento, não consegue perceber muito bem quem é que é a sua contraparte. Pelo menos, a partir da aprovação desta diretiva, as plataformas vão ter a obrigação de informar claramente. E depois, gostava ainda de vos falar de uma proposta que está a ser preparada também a nível europeu por um grupo de investigação de professores de vários países, portanto é uma proposta ainda académica, mas gostava de vos deixar só para ficarem com alguma ideia daquilo que está a ser pensado, pelo menos para já, como possível forma de introduzir algumas normas que exijam alguma coisa das plataformas digitais. Este conjunto de normas tem, por exemplo, artigos com deveres de informação, como aqueles que já vos falei a propósito da proposta diretiva. Não vou elencá-los, mas apenas deixar a ideia de que são deveres de informação, portanto, exigimos às plataformas que pelo menos informem os utilizadores. Têm o dever de eliminar a informação enganadora quando são notificadas. Voltando ao nosso exemplo de há pouco, se a Maria depois voltasse e dissesse à Airbnb, atenção, aquele anúncio que ali está na vossa plataforma é totalmente enganador. Eu cheguei, não era um T3, não tinha jardim, era longe da praia. Se a Airbnb for notificada disto, passa a ter a obrigação de retirar a informação do site. Porque imaginem que neste momento nem sequer isso eles têm de fazer. Eles podem continuar a ter lá a informação mesmo depois de saberem e continuam a alegar que não são responsáveis por nada. E finalmente, a norma que é mais polémica e também é mais inovadora nesta proposta é então uma norma de responsabilidade, em que se determina que, em alguns casos, quando se constate que o papel da plataforma é verdadeiramente significativo, então devemos ter uma responsabilidade conjunta com o fornecedor quando alguma coisa corre mal. Portanto, apesar de eles não serem parte no contrato, têm de assumir responsabilidade quando alguma coisa corre mal. E depois, no mesmo artigo, temos então alguns critérios que nos indicam em que situações é que devemos considerar que a plataforma é de tal forma interventiva que tem de ter responsabilidade. O critério que é utilizado é o critério do controle da plataforma sobre o fornecedor. Portanto, o que se diz é, sempre que chegamos à conclusão de que a plataforma
tem um papel de tal forma interventivo que controla o fornecedor, ou seja, controla um dos lados daquele mercado, então devemos concluir que eles devem ser responsáveis. E eles controlam o fornecedor quando, normalmente é um conjunto destes critérios, quando, por exemplo, os termos do contrato principal são definidos pela plataforma, portanto é a própria plataforma que faz as cláusulas contratuais gerais, aqueles termos de utilização que nós todos conhecemos e que ninguém lê, pelo menos eu não leio, a não ser quando tenho que escrever alguma coisa académica sobre eles, mas, portanto, um dos critérios é quando são eles que definem os termos do contrato, através dos termos e condições, quando são eles que determinam o preço, quando a plataforma tem a possibilidade de reter pagamentos, portanto, quando eles próprios é que fazem a gestão dos conflitos e dizem tu prestaste um mau serviço, agora não vou pagar-te, por exemplo, isto como podem imaginar, é um poder enorme que as plataformas têm sobre o fornecedor. E outro critério ainda é o facto da publicidade ser focada na plataforma, na marca e não nos fornecedores individuais. É apenas um conjunto de exemplos de critérios com os quais considera que a plataforma controla o fornecedor e a ideia que queria deixar-vos então aqui nesta terceira e última parte é de que as plataformas são diferentes. Há algumas que controlam muitíssimo o que se passa no mercado que criam e, nesses casos, talvez precisamos quase certamente de novas normas, designadamente acerca da responsabilidade, para garantirmos que há um maior equilíbrio negocial em torno de todos estes novos contratos que existem nesta nova realidade. Era isto que tinha para dizer. Muito obrigada.